Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. O programa de hoje vai ser especial. Você já deve ter ouvido falar e muito sobre sexo e gênero. Falando desse jeito, parece tudo farinha do mesmo saco. Mas acredite, não é. Hoje você vai saber tudo o que queria saber sobre relações de gênero, mas não tinha para quem perguntar. Por isso, é com muita honra que recebemos no nosso programa a Denilde Dantas, doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, mestra em Educação também pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em Literatura Portuguesa e Brasileira pela Faculdade Pio X, graduada em Licenciatura Plena em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe e Magistério para o Ensino do Primeiro Grau. Participante do grupo de estudo do CNPq, Educação, Formação, Processos de Trabalho e Relações de Gênero, desde 2015. É professora efetiva da Rede Estadual de Ensino de Sergipe e da Rede Municipal de Ensino de Nossa Senhora do Socorro, na Escola Estadual Poeta João Freire Ribeiro e na Escola Municipal Major João Teles. E é também com muita honra que recebemos Simone Gama, diretora do Departamento de Políticas Sociais, Gênero e Questão Étnico-Raciais do Sintese. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Adenilde, eu quero começar com você. Me explica pra gente algo que parece ser simples, mas não é. Qual a diferença entre sexo e gênero? Bem, o gênero, ele tem a ver com as relações sociais, né? Tem a ver com uma forma que você se vê na sociedade, sobre as hierarquias de poder, por exemplo, entre homens e mulheres. As feministas foram que começaram a pensar nessa questão do gênero, né? A Simone de Beauvoir, em 1949, ela já começa a cogitar essa questão quando ela faz uma diferença entre o sexo biológico, por exemplo, e o que se é construído, né? E o sexo, o que você deve estar se referindo aí, é a questão do órgão sexual, né? O que nos define, assim, o que a sociedade acaba definindo por masculino e feminino. Não é isso? Por exemplo, se a menina nasce com uma vagina, ela é considerada menina. O menino, porque tem um pênis, é considerado menino. Então, isso seria o sexo biológico, é uma coisa. E gênero é totalmente diferente. Então, a gente pode utilizar gênero ligado à biologia, como era antes de Beauvoir, e o gênero como uma construção social, como a gente enxerga essas relações de poder na sociedade. A Joy Scott, em 1995, ela traz um artigo que foi publicado no Brasil em 95, onde mostra o gênero como uma metodologia, como uma ferramenta de pesquisa para se pesquisar na sociedade as relações de poder entre homens e mulheres. Falando de Beauvoir, ela tem inclusive uma frase que é: você não nasce mulher, você se torna mulher. Seria isso? Mas explica um pouco dessa frase. No livro dela, O Segundo Sexo, né, que geralmente ele vem em 2 volumes, está aí na internet, para quem quiser pesquisar, ela já vem demonstrando essa questão. Ela quer demonstrar que o que nos faz mulher e o que nos faz homem não é o órgão sexual feminino ou masculino. O que nos faz mulheres e homens é a construção social, entendeu? Nós nos construímos enquanto mulher e nós nos construímos enquanto homem. Então, quem nos constrói? A sociedade, né? De que forma? Pela religião, através da escola, né? Através da mídia. Então, todos os processos sociais aqui acabam nos construindo. Então, por isso que ela diz, não se nasce mulher, torna-se mulher, porque nós somos o produto dessa sociedade. Então, todos os processos sociais aqui. Simone, anda-se falando muito sobre o termo diversidade, algo que está superior. Então eu queria que você, por gentileza, explicasse pra gente de forma bem simples, como se fosse para uma criancinha de 5 anos, o que afinal é diversidade. Bom, se eu tivesse uma criança de 5 anos aqui na minha frente, eu diria que diversidade
é a gente respeitar o outro. Criança de 5 anos, Quando aqui eu na estou frente, respeitando a eu diversidade, diria, quando eu respeito o diversidade outro na sua individualidade, é a gente né? respeitar o outro. Trazendo para o Quando ambiente eu tô escolar, a respeitando gente a tem diversidade, várias quando eu respeito o situações outro na em sua que a individualidade, diversidade não é respeitada. né? Trazendo Quando se tem o bullying ambiente escolar, com a o gente menino, tem principalmente, que tem várias trejeitos de situações menina, em que quando a a menina diversidade não tem é trejeitos de respeitada. menino. Quando Então, se tem eu diria bullying para essa com o criança menino, que principalmente, respeitar que o tem outro trejeitos de menina, é primordial para que se se respeite a diversidade em todos os campos da sua vida. Quando se fala em diversidade, a gente precisa trabalhar com as crianças, com adolescentes, o conceito de respeitar o outro nas suas múltiplas faces, né? Porque assim fica mais fácil a gente lidar dentro da sala de aula, dentro das escolas, com as várias situações que muitas vezes constrange e afasta esses ditos diferentes do ambiente escolar. A Denise, no último dia 22 de fevereiro, lá na sede central do Rodrigues, houve um debate justamente sobre a questão de gênero. Estava na mesa com você e a professora do IFES, Manuela Rodrigues. Nesse debate foi discutido violência contra a mulher, violência contra a população LGBTQI+. Eu gostaria que você explicasse um pouco o que foi esse evento, como foi esse evento no último dia 22. Esse evento do dia 22, tanto eu como a professora Manuela, tentou trazer alguns conceitos, né, de gênero para que o filiado do Sintese pudesse entender um pouco mais do que são os estudos de gênero, né? Então, a gente dividiu a nossa fala em 2 momentos, né? O primeiro momento eu trago alguma teoria com relação ao que é gênero, qual é a diferença de gênero e sexo, como é que de onde é que veio esse termo gênero. A gente trouxe também a questão dos papéis sociais, mostrando que os papéis sociais são construídos na sociedade, né? Falamos também da questão da orientação sexual, sobre a questão da identidade de gênero, né? Mostrando que a identidade de gênero é como você se vê, né? Você se olha no espelho, como é que você se vê? Você se vê como homem, você se vê como mulher? Porque a identidade de gênero não tem a ver com o sexo biológico, ele tem a ver com como você se vê. A questão da orientação sexual tem muito a ver do seu desejo. Por quem você sente desejo? Então, você pode ser, por exemplo, uma mulher trans, né, que sente desejo por outra mulher. Então, você é uma mulher trans lésbica. Entende? Então, assim, tem essas nuances, né? Essa questão diversa. Após a minha fala, a professora Manuela, ela trouxe alguns termos, ela mostrou como trabalhar com essas questões de sala de aula, trazendo exemplos concretos, né? Porque, por exemplo, assim aparece essa questão do banheiro, por exemplo, né? Se eu sou uma mulher trans, qual banheiro eu devo usar? Existe muito preconceito com relação a isso, né? Então, existe o entendimento que, por exemplo, você pode ser uma mulher trans, se você se enxerga como mulher, você pode naturalmente usar um banheiro de mulher, não há problemas, né? Então, ela debateu muito bem isso. Você pode ser uma mulher trans, e, assim, eu também trouxe algumas sugestões de como trabalhar, por exemplo, essa questão desses papéis hierárquicos de mulher, de homem, que a gente vê que a nossa sociedade patriarcal acaba mostrando o que é a obrigação de mulher, quais são esses papéis de mulher, né? Mostrando que, por exemplo, o homem não é dado o direito ao homem chorar, porque homem que chora, ele deixa de ser homem, né? Aquela frase da ministra Damares, por exemplo, de meninas vestem rosa, meninos vestem azul, né? Mostra ali um preconceito e quer demarcar ali o quê? Os espaços do binarismo, homem e mulher. Simone, você também estava à frente desse evento na organização. Fala um pouco pra gente. É importante a gente lembrar que esse encontro, ele não foi um encontro da cabeça de Simone, da cabeça de Adenildo. É importante a gente lembrar que sentiu necessidade, esse encontro, através das falas dos próprios da cabeça de Simone, das nossas conferências, dos nossos congressos, os professores têm necessidade, através das falas dos próprios professores, e muitas vezes as nossas conferências, falta de conhecimento, dos nossos congressos, causa os professores situações constrangedoras para as pessoas que precisam mesmo essa falta de conhecimento. Por exemplo, saber que existem leis que garantem as meninas trans, por exemplo, a ter o nome social no diário. É muito importante saber que existem leis que garantem aos meninos trans, por exemplo, a pessoa escolheu para se identificar.
Por exemplo, eu sou O nome social Simone, é aquele mas nome eu que posso a pessoa não me vê como escolheu Simone, como a para Denise se já me identificar. explicou. E, a Por partir exemplo, de agora, eu sou vou, Simone, ter o nome social mas de Carlos. eu posso então, não os me ver como professores e Simone, como a professoras Denise precisam já me explicou. respeitar. E, a partir de agora, Essa opção. eu vou Então, ter o nome social de foi Carlos. sobre isso então, também os que a professores gente e professoras tratou precisam dessas respeitar, leis. porque a gente não é Essa vontade opção. minha, não é vontade Então, de Adenise, não é foi vontade de foi ninguém. sobre São isso leis. também que além do que todo esse discurso essas é muito difícil para nós educadores e educadoras, porque na nossa graduação, por exemplo, a gente não além viu do nada que disso, todo esse né? discurso, nós temos é uma muito graduação difícil para nós educadores e educadoras, porque na onde nossa a gente não graduação, discute por exemplo, essas a gente não questões. viu nada Então, disso. a gente precisa estar né? trazendo Nós mesmo temos uma para a sala de aula, graduações espaços muito de machistas, discussão, que a gente onde a gente possa, não discute não essas só questões, conhecer, mas então a gente principalmente precisa estar respeitar trazendo mesmo esses para a sala de limites. aula, para os espaços de discussão, que a gente possa não só conhecer, mas principalmente respeitar esses limites. Que é LGBTQI+. O que significa essa sigla? De uma forma mais simples para quem está em casa entender, cada letra dessa representa um grupo identitário. Então, por exemplo, L de lésbica, né? G de gay, B de bi, né? Bissexual, T de trans, Q de queer e I de intersexual. E esse mais outros grupos identitários. Então, assim, essa sigla é para acabar representando vários grupos identitários em um só. Né? O queer é algo mais novo, assim, né, pra gente. Você pode explicar o que se trata, queer? Que grupo é esse? É algo mais novo, Bem, assim, né? queer não é uma palavra de origem brasileira, né, portuguesa. Ela é uma palavra de origem inglesa e no seu sentido de inglês, queer quer dizer estranho. Né? Então, essa categoria, esse grupo identitário, não está muito preocupado com as caixinhas, né? De que você olhe e veja nele ou nela, por exemplo, um homem ou uma mulher. O queer, ele transcende toda essa nossa noção de masculino, de feminino, né? Como a gente vê em outras categorias. Hoje em dia, muita gente chama de fluido. São pessoas que transitam, né? No masculino, no feminino. Eu vou dar um exemplo. Você vai na rua e encontra um rapaz, que você olha e diz, não, é um rapaz, mas você fica na dúvida, é homem ou mulher? Porque você vê com o sapato do que seria considerado mulher, uma calça do que seria considerado para o homem, tá todo maquiado, ou toda maquiada, né? E com uma barba. Aí você fica, é homem ou mulher? Porque, na verdade, aquela pessoa, ela não está preocupada como você vai colocar na caixinha, como você vai se caracterizar. Entende? Os estudos queer, que uma das grandes representantes dele é a Judith Butler, eles estão preocupados em questionar todo esse binarismo sexual, essa questão dos papéis sexuais na sociedade. Eles querem ir além, né? Sem estar preocupados em se enquadrar no que é masculino e no que é feminino. A professora Manu, que é uma pessoa transexual, né? Ela, que é uma professora do IFES, muito competente, ela colocou também lá o exemplo dela, né, de tudo que ela passou, e ela trouxe para a gente também 3 depoimentos, né, de pessoas transexuais que não conseguiram o apoio da família, né, e acabaram se suicidando e deixaram cartas na internet. Né? Então, assim, isso acontece todos os dias. Essa questão não é uma questão isolada, né? Sempre a gente ouve assim, ou de algum amigo, ou de alguém, esse tipo de coisa. Pessoas que são expulsas de casa, né? A professora Manuela trouxe essa questão da transfobia, né? Que o Brasil é um dos países que mais mata transexuais no mundo, né? Ela também falou que, por exemplo, as pessoas que são homossexuais, por exemplo, quando a família descobre, muitas famílias não aceitam e jogam na rua. Essas pessoas tentam encontrar emprego, na sua maioria das vezes, e acabam não encontrando. E acabam indo para onde? Para a prostituição. E ela também falou que muitas dessas pessoas, a perspectiva de vida não passa de 35 anos. Esse desafio é o que a gente tem é capaz, nas nossas escolas. Né? Por que trazer o debate? É porque está na moda? Não, Então, é para evitar esse tudo isso que desafio a Denise é o que falou. a gente tem Suicídios nas nossas escolas. Os meninos, muitas vezes, trazer o debate? a maioria
maioria deles se afastam da escola, porque as pessoas, a comunidade escolar no todo, não está preparada para receber essas companheiras e esses companheiros. As pessoas, então, é preciso que a gente se prepare, é preciso que a gente conheça o que está acontecendo, porque isso, gente, vai evitar muitos suicídios, vai evitar que essas pessoas fujam, que a verdade é essa, elas não saem, elas fogem da escola, fogem das situações de constrangimento, fogem da situação que deixa essas vidas, esses corpos, ainda mais dolorosos, ainda mais sacrificantes viver nesse mundo. Essas vidas, então, nós, professores e professoras, temos a obrigação de saber como acolher esses meninos e meninas que já são tão machucados pela sociedade. Então, muitas vezes é na escola que eles procuram apoio. E quando chega na escola, se repete tudo o que acontece lá fora. Então, essa a intenção do Sintese, trazer esse debate para dentro das escolas, para que a gente acolha, para que esses estudantes não saiam da sala de aula e consigam, por exemplo, acabar o ensino médio, ir para uma faculdade, fazer seu mestrado, seu doutorado, como qualquer outra pessoa. Consigo, por exemplo, acabar o ensino médio, ir para uma faculdade, fazer seu mestrado, seu doutorado, como qualquer outra pessoa. Vem e surge a tal ideologia de gênero. Afinal, existe ideologia de gênero? A quem serve esse conceito? Bem, nós que estudamos gênero, né, nós não concordamos com o termo ideologia de gênero, porque a gente não tem intenção de doutrinar ninguém como eles colocam, né? A nossa intenção realmente é levantar, né, essas construções sociais que acabam enquadrando pessoas em caixinhas, né? Pelo que a gente já está vendo aqui até agora nesse nosso bate-papo, que causam sofrimento, né? Porque são essas construções sociais que causam o feminicídio, a transfobia, a lesbofobia e todo tipo de fobia com relação ao diferente, né? Então, os estudos de gênero têm a pretensão de quê? De analisar as relações de poder hierárquica entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, entre homens e homens, e mostrando que não é um sexo biológico que vai fazer de você homem ou mulher, né? Que tudo isso é construído pela sociedade. Então, a gente precisa trabalhar por esse viés, de respeitar o outro, respeitar o diferente. Acrescentando na sua pergunta, que eu respondi a primeira parte, não respondi a segunda, com relação a quem interessa essa história de ideologia de gênero, né? Interessa aqueles que querem continuar encaixando as pessoas, né, em papéis sociais prefixados, né? Porque esses papéis sociais acabam por limitar, por exemplo, os espaços da mulher na sociedade. Não, você não vai assumir a presidência dessa empresa porque você é mulher. Não, quem tem direito de assumir é um homem, porque ele tem mais tempo, ele não tem filhos para cuidar. Então, assim, essa questão de dizer que nós que estamos vendo a questão da ideologia é uma forma de continuar tudo como está. E o nosso interesse não, o nosso interesse é questionar isso aí e mostrar que isso tudo é construído e que isso faz com que a sociedade se atrase ainda mais. Simone, você quer dar suas considerações finais, suas últimas palavras aqui pra gente? Sim, Luana, eu quero agradecer ao TV Sintese pela oportunidade e dizer que o Sintese vai continuar na luta, vai continuar nas trincheiras por uma sociedade melhor, por uma sociedade onde a gente trate os diferentes com equidade. Vai continuar nas trincheiras por uma sociedade melhor, agradecer o convite também do TV Sintese, onde a gente porque a gente trate os sabe diferentes que o debate de gênero é extremamente importante para a nossa sociedade, né? Para a gente que milita no movimento sindical, para a gente que está nas escolas, isso é preponderante para que a gente transforme a sociedade. Uma vez a minha orientadora, Mariana Santana Cruz, disse o seguinte, que se a gente conseguisse alterar tudo na sociedade, né? Acabando com esses estereótipos de gênero, mesmo assim o machismo só iria sumir da sociedade por volta daqui a 160 anos. Você imagina. Então, em algum momento nós precisamos começar, não é? Com toda certeza. Estamos começando. Eu quero agradecer imensamente o debate frutífero, importantíssimo, com toda certeza. Estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigada. Agradecer a você de casa por mais um sábado com a gente. Espero te ver no próximo sábado. Boa tarde e boa sorte. Muito obrigada. A sala de aula é que se muda
uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor.